Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um momento de aprendizagem e o tema de hoje é sala de aula invertida, a metodologia ativa de aprendizagem que faz a diferença dentro e fora da sua sala de aula. Então, vamos conferir da onde veio, como aplicar, o que pode fazer essa diferença dessa metodologia para nosso ensino-aprendizagem. Sala de aula invertida. O que tem mudado nos tempos que nos faz querer mudar também nossa aprendizagem, nossa interação com os nossos estudantes? Muito bem, não tem nada de novo nessa metodologia. Primeira coisa que nós vamos lembrar um pouquinho do histórico da sala de aula invertida, que ela não é de hoje. Lá nos anos 90, já Eric Mazur já trabalhava com Peer Instruction, que é uma aprendizagem entre pares. O Novak já trabalhava com Just-in-Time Teaching, que é a aprendizagem em tempo real. E ambos eles já trabalhavam com a ideia de que o aluno, o estudante, deveria vir preparado para a sala de aula. Ele tinha que ter, de certa forma, algum contato com o conhecimento e não chegar na sala de aula para descobrir, receber, tudo prontinho do professor. E assim surgiu a primeira ideia. Por que não ter aula em casa e realizar as atividades em sala de aula? Espera aí, como é isso? Ter aula em casa? Com quem? Como? Como seria esse novo conceito de estudar mais em casa e em sala fazer atividades, inverter tudo que já se existia? Mas essa pessoa aqui, ela teve a coragem de fazer a proposta, né? Wesley Baker, em idos de 2000, ele propôs, vamos inverter tudo. E ele lançou a ideia. E foi aprovada. A ideia da Flipped Classroom, sala de aula invertida, foi apresentada na 11ª Conferência Internacional de Ensino e Aprendizagem Universitária na Flórida e foi aprovada e lançou tendência a partir de então. Hoje a tendência é crescente na educação em vários países, como Finlândia, que é referência aí na área educacional, em tantas outras, Singapura, Holanda e Canadá, segundo Schmitz 2016. Algumas escolas e universidades no Brasil já aderiram. Aliás, tem universidades no Brasil que trabalham praticamente 100% de suas aulas com a sala de aula invertida. É uma tendência crescente hoje no nosso cenário educacional. E agora? Se eu sei que tem essa tendência, preciso entender o porquê, né? Por que mudar? Vejam só alguns dos aspectos. O estudante tem acesso ao conhecimento que deseja, que seja compreendido onde está e pode acessar por quantas vezes precisar. Espera, então se ele estiver em casa, só dá para usar a sala de aula invertida se for através de alguma tecnologia. Não. Já vamos ajustando algumas coisas aqui. Ele tem acesso ao conhecimento. Esse acesso pode ser, sim, e é muito interessante que seja pela tecnologia, com vídeos, com podcasts, com tantas outras ferramentas, né, que nós temos utilizado cada vez mais. Mas vamos supor que o seu estudante é de uma zona rural, de uma área que a internet não seja tão boa. Então, o que você pode proporcionar a ele? Pode, com certeza, passar para eles materiais físicos, textos, imagens, figuras, que ele possa entrar em contato com o conhecimento onde ele estiver e quantas vezes ele precisar. Segundo aspecto que nós devemos considerar dentro da sala de aula invertida é que desenvolve autonomia. É preciso gerenciar o tempo, as informações que recebe, a interatividade. Quando se trata de educação básica, demanda um pouquinho mais de participação da família também. Os pais têm que estar envolvidos para que a criança consiga ter esse acesso ao conhecimento, ao material que os professores disponibilizaram. E essa é uma realidade que nós temos vivido hoje. Pais, nesse contexto que nós temos tido mundialmente, têm sido impactados pela necessidade de estar próximo às crianças para que continuem o seu aprendizado mesmo fora da sala de aula. Outro aspecto a ser considerado: estimula as atividades em equipe.
e sim a utilização da tecnologia como uma ferramenta aliada ao ensino. O professor orienta, o professor ele mostra ao estudante os caminhos, ele proporciona material, ele proporciona possibilidades de interação. Então, o professor é realmente o mediador. Lembrando que o conceito de professor mediador, orientador, ele é um conceito das metodologias ativas. O estudante como protagonista, autônomo e o professor como mediador do processo de aprendizagem. Agora, o que tem de muito bacana é esse compartilhar. Estudante e professor compartilham do processo de aprendizagem. Não dá para dizer ao professor, você é o único responsável, você é a engrenagem mestra que vai fazer com que a aprendizagem aconteça. E nem dá para dizer para o estudante, se vira, você tem que aprender sozinho, porque essa é a sua autonomia. Não é nesse sentido de autonomia que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma aprendizagem compartilhada, de uma parceria de ensino. O estudante busca conhecimento, o professor orienta, o professor traça metas, o estudante caminha, faz a sua jornada para alcançar essas metas um pouco mais no seu tempo, um pouco mais no seu ritmo. Esse é um grande diferencial que nós temos que levar em consideração. Onde acontece a inversão? Os momentos fora da sala de aula é o acesso ao conhecimento. Os momentos fora da sala de aula são os momentos em que o estudante consegue vislumbrar a ciência que ele precisa tomar posse, os conceitos, enfim, o conhecimento que está disponibilizado. Já em sala de aula, ele vai trabalhar com resolução de problemas, esclarecimento de dúvidas. Tudo bem até aqui? Calma, vamos aprofundar um pouquinho mais. Só recordando um pouquinho para que fique bem fixado em sua mente. Sala de aula invertida é um conceito que vem sendo trabalhado aí desde os anos 2000 e traz essa possibilidade de inverter os espaços. Em ambiente externo à sala de aula, lá na casa do estudante, ele tem acesso aos materiais, às mídias, a toda forma de conhecimento que o professor passou para que ele tenha contato e chegue em sala de aula, agora não para ouvir do professor, mas para tirar suas dúvidas, para realizar projetos, para trabalhar em equipe, enfim, as atividades são em sala e as aulas são em casa. Muito bem, vamos em frente. O que nós temos mais aqui? Na sala de aula invertida, para vocês entenderem, essa imagem aqui foi adaptada de Schmitz, 2016, a fonte é dele. Em sala de aula, como acontece o processo? No momento 1, vamos pensar assim, no primeiro momento, o professor prepara os conteúdos que serão trabalhados pelos estudantes. Ele compartilha esses conteúdos com os estudantes. Esse compartilhar pode ser através das redes sociais, pode ser compartilhando áudios, vídeos, ele mesmo, o professor, falando, dando a sua aula, aqueles que gostam, né, que têm familiaridade com gravação de vídeos, ele pode, de diversas formas, mostrar ao estudante onde ele encontrar esse conteúdo, esse conhecimento que será compartilhado. E os estudantes, o que fazem? Acessam os conteúdos. Aqui, nesse primeiro momento, está o definir, descrever, listar, explicar, a autonomia e a motivação. O professor define, descreve, lista, explica como que os estudantes vão ter acesso aos materiais e os estudantes desenvolvem a sua autonomia ao acessar esses conteúdos e devem estar motivados pelo professor e intrinsecamente para buscar esse conhecimento e aprender. Já no segundo momento, né, os estudantes tiveram o seu tempo de estudar, ler, visualizar, enfim, eles tiveram acesso ao conhecimento, né? Chegou no momento que a gente chama aqui de momento síncrono. Esse primeiro momento era antes da aula, assíncrono, em espaços diferentes. Agora nós estamos no momento síncrono, onde todos estão juntos no mesmo espaço. Chegou na sala de aula. O que vai acontecer ali? O professor vai esclarecer dúvidas,
vai ajudar os estudantes na realização de atividades. Os estudantes vão interagir em equipes de trabalho, vão realizar projetos presencialmente. Se não for o caso de um ambiente físico, nós temos esses encontros presenciais possíveis pela própria internet, através dos aplicativos e das possibilidades de encontros, como ferramentas como o Google Meet, o Zoom, entre outras, que permite que tenham encontros virtuais, né? Então, aqui seria o momento junto. Depois da aula, o que vai fazer? Vai recordar, aplicar, criar e fazer novas atividades. Tanto o estudante quanto o professor vai avaliar como foi o andamento e vai refazer os seus passos depois da aula. Vai revisar conteúdos novamente. Então, foram 3 passos. Antes, o professor prepara, compartilha e o estudante acessa os materiais. Durante o encontro síncrono, juntos, esclarece dúvidas, realiza projetos, discute em equipes. E depois, o professor avalia como foi, replaneja e os estudantes revisam os conteúdos. Está entendendo até aí? Vamos pensar um pouquinho mais nos conceitos? O que a sala de aula invertida não é? Até agora eu estava dizendo o que a sala de aula invertida é. Momentos de aprendizagem distintas, onde o professor prepara, compartilha, o estudante acessa, fora da sala de aula, estuda quantas vezes precisar. Em sala de aula, compartilha, tira dúvidas, realiza projetos, faz atividades. A pergunta agora é: o que a sala de aula invertida não é? E nesse momento vocês vão participar aqui da nossa aula virtual. Comenta aí, coloca nos comentários do vídeo qual é a sua resposta para essa pergunta. O que a sala de aula invertida não é? Vai postando que a gente vai ler depois um a um, vamos responder, vamos trabalhar em conjunto. Se você sabe o que é, me diga o que a sala de aula invertida não é, ok? Vocês conseguiram ter essa percepção? Vamos agora pensar de novo no nosso estudante. Não tem como preparar o material, fazer aula, usar metodologia sem pensar quem é o estudante. Então vamos com calma. Nada de sair agora falando, já sei, vou fazer sala de aula invertida. Vou mandar uns textos para os estudantes ler, vou mandar uns links e pronto, está preparado. Não, vamos com calma. O que nós precisamos conhecer primeiro? Quais são as perguntas iniciais? Quem é seu estudante? Será que ele já desenvolve tarefas autônomas? Ele tem acesso à tecnologia? Ele sabe se utilizar de ferramentas como busca, editor de vídeos e outras que vão ser necessárias? Ele já trabalha em equipes? Já desenvolve trabalhos em equipes? Se você consegue responder essas questões, nós já temos uma base para iniciar o nosso planejamento da nossa aula em sala de aula invertida. Aqui nós temos uma perguntinha. Por exemplo, quem é seu estudante? Ah, meu estudante é de ensino médio. Ótimo! Muito provavelmente ele já sabe utilizar as ferramentas de busca, ele já edita, ele já faz vídeos muito melhores que a gente. A nossa geração já é um pouquinho mais devagar para usar algumas ferramentas. Ele já consegue, quando quer, usar a concentração e desenvolver tarefas. E muito provavelmente ele tem acesso à tecnologia, pelo menos no celular. Se seu estudante é da educação infantil, os procedimentos serão outros. Os materiais que serão disponibilizados serão outros. Os acordos pedagógicos que serão feitos, claro, com a criança de uma forma bem simples, mas principalmente com os pais, os tutores, os cuidadores dessa criança, ok? Agora, se ele não sabe realizar, se ele não sabe utilizar-se de ferramentas de busca, como os editores e tal que comentamos, qual seria o primeiro caminho antes de partir para sala de aula invertida direto? Bem, primeira coisa, se seus estudantes aí são da segunda fase da educação básica ou ensino médio, vocês podem ofertar pequenas oficinas, pequenas dicas de como utilizar-se das ferramentas tecnológicas antes. Então, vamos ensinar a fazer uma busca no Google ou outro buscador. Vamos ensiná-lo a usar o Word um pouquinho. Então, alguns conhecimentos rudimentares de informática básica vão ser necessários se você vai usar, e a intenção é essa, que usemos um pouco mais da tecnologia em sala de aula.
Respondidas essas perguntas sobre o seu estudante, tenho mais uma pergunta para vocês. E você? Onde quer chegar com sua sala de aula invertida? Qual é seu objetivo final? É fazer disso uma prática constante? É utilizar sua sala de aula invertida para temas específicos? É aproveitar para que os estudantes se preparem para uma feira de ciências, por exemplo. Então, você vai passar para ele todo o material que ele tenha contato, que ele busque se aprofundar no tema escolhido daquele evento científico. E depois, em sala de aula, você vai trabalhar realmente mediando, provocando, e eles vão realizar o projeto, vão trabalhar em equipe para sair o produto final para sua feira ou para uma exposição de artes. Qual é o seu objetivo? Tem que estar muito claro o que você quer com sua sala de aula invertida. Então, nós temos aqui, é o planejamento à base de tudo. Não há espaço para improviso. Em outros momentos, outra conversa que tivemos, ficou bem claro que quando se usa metodologias ativas, o professor tem sim um grande trabalho de organizar o material. Ele tem um trabalho bem maior até de planejar para que tudo saia perfeito. E aqui na sala de aula invertida não é diferente. Então vamos pensar comigo aqui alguns primeiros passos para uma primeira experiência com sala de aula invertida. Passo número 1. Identifique e selecione o conhecimento que será compartilhado. Como fazer isso? Se pergunte, o que você daria em sala de aula? A sua aula seria sobre ecologia, por exemplo? Se fosse em sala de aula, como você compartilharia esse conhecimento com seus estudantes? Você usaria um vídeo? Você apenas falaria? Você mostraria figuras? Você traria alguém para entrevistar? Como seria em sala? Se você sabe como seria em sala de aula, você sabe como vai ser fora da sala de aula. Por quê? Os materiais que você prepararia para apresentar em sala, adapte agora para que o estudante tenha contato antes da sala. Se você mostraria um vídeo em sala, copia o link do vídeo, compartilha no grupo da turma, manda para os pais, enfim. Deixe que o aluno tenha acesso a esse link desse vídeo fora da sala de aula. Mas só um vídeo? Você gostaria muito de falar. Então, você mesmo pode pegar seu celular, coisa simples, rápida, e gravar uma mensagem para os seus estudantes de 5 a 7 minutos, aí para não perder a concentração deles, explicando o que você quer com aquele momento de aprendizagem. Você daria textos para que eles lessem? Bacana! Já passa os textos para que eles tenham acesso, ou imprime e dê em um momento anterior, ou manda o link de onde esse texto se encontra na internet. São crianças, eu daria desenhos. Ok, manda o desenho para que ele pinte em casa. Eu pediria que eles procurassem, conversassem com alguém e perguntassem o que acham do cuidado com o meio ambiente. Então, o estudante vai ouvir de outra pessoa. Então, pense o que você daria em sala e adapte para o momento fora da sala. Não é tão difícil assim. Passo número 2. Estruture os conhecimentos que seriam passados em sala. Você separou, agora você estruturou. E compartilha com os estudantes, para que eles possam, no tempo deles, ter acesso quantas vezes quiserem antes do momento de encontro presencial. E agora, mais um passo para esse nosso planejar da sala de aula invertida. Lembram? Vamos lembrar que sempre é bom a gente recordar. Sala de aula invertida tem vários momentos. Primeiro, planejamento do professor. Escolheu o material, separou, organizou. O que ele faz? Compartilha com seus estudantes. Pode ser até, se a sala de aula invertida vai ser usada numa aula dentro de 15 dias, então numa aula 15 dias antes você compartilha o material físico, se for usá-lo. Você compartilhou o material. No espaço de tempo aí, de pelo menos 7 dias antes da aula, o estudante tem acesso ao material, estuda, busca, pesquisa, tudo certo. Então, primeiro momento, planejou, compartilhou, o estudante teve acesso. Segundo momento, encontro presencial, podendo ser no espaço físico ou em ambiente virtual. O que vai acontecer ali? Tirar dúvidas, esclarecer pontos mais obscuros do material, realizar projetos. Então, você tem que planejar o que será feito nesse momento de aula em grupo, da aula em conjunto, tá? Precisa preparar um bom roteiro dessas atividades, verificar que projetos podem ser pensados,
como vai ser a dinâmica, se vai ser trabalho em equipe, em duplas, se vai ser o primeiro momento individual para avaliar o que foi que o estudante realmente trouxe de conhecimento para a sala e depois vai ser o momento em equipe para compartilhar esse conhecimento. Enfim, tem que planejar perfeitamente o momento presencial que esse estudante vai estar usando o conhecimento que ele teve acesso fora da sala de aula. Então, é isso. Antes da aula, o aluno estuda o conteúdo em casa, se preparando. Durante a aula, aplicam os conceitos estudados com atividades práticas, o professor dá o feedback, faz as ponderações. O professor não é alguém que não tem um papel importante, ele é um mediador, um orientador, que mostra o caminho dessa jornada. E após a aula, agora é o último momento, o estudante vai verificar o seu desempenho a partir daquelas observações que o professor fez em sala de aula. E o professor vai também avaliar como foi todos aqueles momentos compartilhados, vivenciados pelos estudantes. Eu vou me deter um pouquinho aqui na palavra feedback, que é uma dos princípios fundamentais das metodologias ativas. O feedback, de preferência imediato, seria um feedback imediato. Eu não deixo passar um extenso período entre a proposta de atividades ou de avaliação e o retorno para o estudante do seu desempenho. Uma sugestão, uma dica. O estudante buscou conhecimento, estudou, teve acesso a tudo certinho no momento antes da sala de aula. Vamos aproveitar as redes sociais e já peça para que ele poste ali seus comentários, responda questões já nas redes sociais que ele tem acesso. Pode ser no Instagram da turma, enfim, cada professor, cada sala de aula é uma realidade. E ali o professor já comenta, já faz as suas observações. Em sala de aula, peça para que os estudantes apresentem algo, tragam um relatório, tragam um experimento que realizou fora da sala e demonstre para os colegas como foi esse experimento. Então, o professor pode avaliar como foi esse contato do estudante com conhecimento fora da sala de aula. E aí, sim, vai ter o que pensar para o pós-sala de aula, o que mais vai ser aprofundado, tá? E vamos lá, mais um momento que você vai participar aí nos comentários do vídeo. Corre lá e responde. Diga aí o que ficou até agora. Sala de aula invertida, como é que é isso mesmo? Quantos momentos? O que você já conseguiu aprender? E me responde qual o passo mais difícil dos 3 que nós vimos para você, tá? Vamos recordar os passos? Preparo prévio do seu material e compartilhar com os estudantes. Momento em sala de aula, onde que você tem que preparar esse momento e organizar para que essa atividade seja produtiva. Dar o feedback e o pós-sala de aula, onde você tem que reavaliar e repensar como foi todo o processo enquanto professor e os estudantes enquanto estudantes. Isso com acesso à tecnologia. O que é mais difícil para você? Responde aí pra gente nos comentários deste vídeo. Respondeu? Vamos lá então. Vamos comparar só para você ter certeza de que está num bom caminho aí de aprendizagem. Comparando a aula tradicional, o aluno lê a matéria, o aluno assiste a aula numa apresentação normalmente expositiva, o aluno faz a lição de casa. Na sala de aula invertida, o aluno assiste a módulos interativos, lê textos, faz entrevistas, conversa e busca o conhecimento. Durante a aula, ele aplica esses conceitos com feedback, com respostas e considerações do professor. E depois da aula, ele verifica seu conhecimento e amplia esse seu aprendizado com tarefas mais complexas, de modo que ele possa realmente confirmar o que aprendeu. Tudo certo? Vamos pensar mais um pouquinho. Vocês precisam pensar comigo, já que não estamos nos encontrando pessoalmente. Mais uma pergunta que vocês podem colocar aí nos comentários do nosso vídeo. O que a sala de aula invertida é e agora? Vocês já responderam o que ela não é, o que é mais difícil para vocês e agora me respondam o que a sala de aula invertida é. Vão fazer nos comentários aí enquanto a gente continua a nossa conversa. Prontos para um test drive? Vamos pensar agora. É sua vez de preparar a sua aula. Primeira coisa,
Selecione os conteúdos mais simples para iniciar essa transição. Não comece pelo mais complexo. Vai com calma. Escolhe um assunto que você tem bastante familiaridade, bastante material. Selecione o que você vai compartilhar. Defina, como em qualquer planejamento, defina qual o seu objetivo nesta atividade. Tá? Você quer que os estudantes cheguem aonde, aprendam o quê, produzam o quê? Vamos lá, perder o medo da câmera. Produza um vídeo de 5 a 7 minutos ou escolha algo que esteja pronto aí num buscador, veja na internet, vídeos online, aulas online, textos, imagens e disponibilize para seu estudante com pelo menos 5 dias de antecedência. Menos que isso não e mais que 15 não resolve, eles esquecem e perdem o prazo. Num encontro presencial ou virtual com seus estudantes, explique o que vai acontecer. Não deixa começar sem dizer o que é de fato. Explique que eles terão que estudar fora da sala, que os materiais estão disponibilizados, mostre aonde vai estar disponibilizado, esclareça as dúvidas. Entregou o material, compartilhou e agora? Incentive que os seus estudantes realizem esse estudo e, inclusive, estudem em equipe fora da sala de aula. Hoje as redes sociais nos aproximam, as ferramentas de encontros virtuais nos aproximam. Então, incentive que o estudante tenha esses momentos com os pares fora da sala de aula. E crie estratégias que supervalorizem os estudantes que cumpriram a tarefa em casa. Vivemos num mundo de recompensa e você, professor, mais do que todos, sabe que o estudante não faz nada de graça. Nós queremos que eles façam pelo conhecimento, mas eles fazem sim, por nota também. Então, se nós unirmos as duas coisas, conhecimento e a recompensa, vai ter um aprendizado bastante significativo aí. A experiência completa agora. E agora? Prontos para vivenciar essa experiência completa? Separar os conteúdos? Gravar os seus vídeos? Vão fazer isso depois do vídeo. Não deixa passar muito tempo que depois perde a empolgação. Vamos lá para uma experiência completa agora de aprendizagem através de sala de aula invertida. 4 etapas essenciais. Acrescentei uma agora, tá? A construção, que equivale aos momentos de escolha do material, ao preparo. A pesquisa, tanto sua quanto dos estudantes. Conectar conceitos e a apresentação final. 1. Construção, orientado pelo professor. Então, esse momento é um momento presencial, físico ou virtual, momento síncrono, onde o professor, né, o nosso mediador do conhecimento, apresenta experimentos, aplicações, projetos que vão encaminhar essa jornada de aprendizagem do estudante, tá? Promova o engajamento em sala de aula, faça com que eles se empolguem de fazer as atividades fora da sala. Esse é o primeiro passo, a construção que é orientada pelo professor. Agora, momento fora da sala de aula, momento assíncrono, à distância. O professor orienta à distância, não suma, não desapareça da vida dos seus estudantes. Os estudantes vão ter que fazer a exploração do conceito, vão pesquisar, vai ser um processo de descoberta do conhecimento que foi compartilhado, tá? Então, aquele material, tudo aquilo que você disponibilizou no primeiro momento, agora eles estão se aprofundando. Pode ser que eles tenham dúvidas, então tenha sempre um canal que você possa responder algo relacionado ao acesso a esse material, tá ok? Dicas para momentos fora da sala de aula. Trace uma trilha de aprendizagem para seu estudante. O que seria essa trilha de aprendizagem? Diversos materiais para que ele possa fazer sua jornada. Lembre-se que os estudantes, basicamente, nós temos 3 tipos de estudantes, né? Não que sejam apenas esse, mas tem aqueles que aprendem muito de forma auditiva, outros de forma visual, outros de forma experimental, né? De forma ativa. Então, trace uma trilha que possibilite que o seu estudante leia, assista, experimente. Hoje temos algumas possibilidades aí, eu estou colocando como sugestões podcast, animações, chats para que eles possam conversar entre si e compartilhar o que estão aprendendo, as videoaulas e o que mais você lembrar. Não existe uma regra de pode ser só isso ou apenas isso. Ainda à distância, vocês podem marcar momentos assíncronos à distância, que eles estão estudando separados,
O estudante gera conteúdo. Ele não está estudando? Pede para ele fazer pequenos resumos, pequenas frases, desenhos ou próprios vídeos que mostrem o quanto ele já tem de significação do conceito aprendido. Ele pode interagir com os pares, ele vai elaborar o material para compartilhar. E onde que ele vai compartilhar? Fica a sugestão. Pode postar no mural da turma, divulgar nos seus blogs, nas redes sociais ou outras plataformas que a instituição de ensino já utilize. Ele pode fazer mapas mentais, a gente vai falar sobre isso em outro momento, mas creio que você já conhece. Enfim, precisa garantir que o estudante não apenas leu e assistiu e teve contato com o material, mas que ele consegue linkar esses conceitos, esse conhecimento e compartilhar, sempre de forma interativa. Agora, fez tudo isso fora da sala de aula, chegou no momento síncrono presencial. O que nós vamos fazer aqui? O seu estudante vai demonstrar o que ele aprendeu. Ele vai defender o seu conceito, ele vai apresentar o seu desenho, ele vai compartilhar. Gente, só em sala de aula que é possível isso? Não, e eu vou reforçar isso bastante, porque temos ferramentas que possibilitam tudo isso que nós estamos falando, dá para fazer, mesmo em tempos que não é possível estarmos em sala de aula. Se o estudante teve esse acesso ao conhecimento, ele teve o tempo de produzir em todas as etapas, ele teve essa trilha da aprendizagem, o momento de partilhar pode ser até virtual quando em caso de necessidade. Os professores da educação básica, da educação infantil, devem estar se perguntando: tudo bem, mas eu trabalho com crianças. O que é o material que uma criança apresentaria em sala de aula? Se ele estudou, vamos voltar à nossa ecologia, ele estudou lá sobre o meio ambiente em casa. O que ele pode trazer para mostrar em sala de aula? Pequenininho. Ele pode trazer o desenho que ele fez com os pais, ele pode trazer a foto que ele tirou de um lixo que não estava devidamente condicionado, ele pode mostrar através de uma musiquinha, enfim, trabalhe de forma lúdica, de modo que as crianças também se envolvam. Se a gente começa a trabalhar essa autonomia da aprendizagem com as crianças, logo desde cedo, imagina o que não serão esses jovens universitários no futuro. A possibilidade de conhecimento científico, de pesquisadores, serão muito mais ativos e trabalharão com muito mais perfeição. Vamos para a parte final da nossa conversa e eu pergunto para vocês, que tal trabalhar com as diferenças? Nós já estamos pensando nisso quando compartilhamos materiais que envolvem visão, que envolvem audição, que envolvem experimentos, que envolvem prática fora da sala de aula. Mas agora nós estamos falando de quando chegamos ao momento de sala de aula, a última etapa. Eu sugiro aqui, alguns estudiosos também sugerem essa sequência. Trabalhe sua sala de aula com estações. Chega na sala de aula, minha sugestão é que faça uma avaliação diagnóstica rápida. Pode ser uma tempestade de ideias, um brainstorm, pode ser perguntas, né? Quem estudou, fala uma palavra aí sobre o que você estudou e você vai conseguir identificar quem estudou profundamente, quem estudou medianamente e quem estudou quase nada ou nada. Então, divida as suas turmas em estações de aprendizado, tá? Estação 1, quem não estudou o suficiente, o que eles vão fazer aqui? Eles vão ter que ter acesso ao conhecimento, eles vão ter que desenvolver sua autonomia aqui. Você vai ter o seu material lá, ou materiais complementares, para que ele estude um pouquinho ali num tempo determinado, 15, 20 minutos, em sala de aula. Não dependa de ficar esperando que o coleguinha do grupo fale por ele. Na estação 2, você divide aí a turminha que teve acesso, estudou, mas tem dúvidas. E aí você fica junto com eles, você fica aí conversando, você tira as dúvidas, você busca saber o que eles não entenderam, você vai estar ali trabalhando em conjunto com eles. E na estação 3, aqueles estudantes que se dedicaram, estão seguros do conceito, você percebe no seu diagnóstico ali que eles realmente alcançaram o objetivo e agora eles precisam ser motivados a continuar aprendendo mais. Então, tenha um material extra, um material mais profundo, ou proponha aqui que eles já comecem a desenvolver um projeto, que eles resolvam um problema, enfim, algo que valorize o fato deles terem se aprofundado mais e realmente estudado fora da sala de aula. E a avaliação, como é que é? Ela é contínua, ela é formativa, ela é o tempo inteiro, ela está ali acontecendo. Acontece no contato que os estudantes têm
com material fora da sala de aula. Acontece nos resumos, postagens, comentários no blog, comentários na página, na interação que eles fazem fora da sala de aula. Acontece em sala de aula quando você faz a sondagem e vê quem de fato teve contato com o conhecimento. Acontece na produção do projeto, acontece na elaboração do vídeo, resposta, enfim, é uma avaliação contínua. Utilize-se sempre de ferramentas de feedback imediato, para sempre, no início do encontro presencial, você ter esse seu diagnóstico de como os estudantes se relacionaram com o conhecimento prévio. Peça relatos, participação nos chats, fórum e outros mecanismos usados para que eles estejam conectados. Algumas sugestões de ferramentas para vocês: Kahoot, Edmodo, Clickers, Padlet, são ferramentas que têm versão gratuita e que todos podem utilizar de uma forma bem fácil. Resumindo um pouquinho, vamos lá. Vejam aqui comigo. O que nós temos de aprendizagem? Nós temos aqui várias formas. Aqui tem a sugestão, né, de utilizar, por exemplo, uma ferramenta que é o Powtoon, onde você cria vídeos, né? E ali você pode compartilhar conhecimento com seus estudantes ou pedir que eles compartilhem com você. Pessoal, vamos fazer o nosso resumão do nosso encontro? Sala de aula invertida, metodologia ativa de aprendizagem. Metodologia ativa de aprendizagem valoriza a autonomia do estudante e o protagonismo desse estudante e tem o professor como mediador, como orientador dessa jornada. Na sala de aula invertida, alguns momentos têm que ser respeitados. Momento de preparo do material pelo professor, várias estratégias, de várias formas. O professor preparou o material, organizou, compartilha com seus estudantes. Os estudantes são orientados de como ter acesso a esse material, como vão utilizar, como vão fazer seus comentários e postagens fora da sala de aula. Tendo acesso a esse material, o estudante vai estudar, no mínimo 7 dias, 5 a 7 dias antes da aula presencial, do encontro presencial. Estudante fora da sala de aula vai estudar, vai desenvolver ferramentas que mostrem que ele está em contato com o conhecimento, vai trabalhar nas redes sociais, vai fazer toda a atividade, o conhecimento prévio, ter acesso ao conhecimento prévio daquilo que o professor pretende que ele se apodere, que ele aprenda. Passou essa fase fora da sala de aula, chegamos em sala de aula. O professor faz primeiramente um diagnóstico rápido de como foi esse contato dos estudantes com o conhecimento. E agora vamos para as atividades, vamos tirar dúvidas, vamos desenvolver nosso projeto, vamos resolver nosso problema. Terminou o momento em sala, momento pós-sala. O estudante agora vai desenvolver atividades mais aprofundadas, elaborar questões mais aprofundadas, responder, fazer novas postagens, enfim, vai continuar se aprofundando naquele conhecimento, tendo como base o feedback que o professor passou para ele no momento síncrono, no momento de encontro da sala com o professor. Tudo bem até aí? Eu espero que sim, mas se você tiver dúvidas, pode me encaminhar um e-mail, aí estaremos respondendo para vocês. E podem perguntar aqui no vídeo também, nos comentários, que a gente busca responder às questões que forem surgindo. O grande desafio para vocês é inovarem. Saia da zona de conforto, experimente. Não comece com algo grandioso, não saia daqui querendo fazer agora toda a sua aula em sala de aula invertida. Escolha temas simples, faça um projeto piloto e descubra que você pode fazer muito mais fora da sala de aula e dentro da sala de aula. Um grande abraço a vocês e nos vemos num próximo encontro para mais aprendizado. Compartilhe o que você sabe, vamos trocando experiências e juntos vamos aprendendo a fazer diferente. Um abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.